Você já olhou nos olhos de um narcisista e sentiu que havia algo a mais? Algo que não era apenas humano, mas sombrio, ancestral, quase parasitário. E se eu te dissesse que por trás do brilho manipulador e do charme calculado existem entidades que operam nos bastidores da psique, sugando energia e desfigurando a alma? Carl Jung não falava em demônios no sentido religioso, mas sim em arquétipos autônomos, forças psíquicas com vida própria, capazes de tomar o controle da consciência e transformá-la em um teatro de horror invisível. O que você está prestes a ouvir não é uma teoria, é um espelho, e talvez você não esteja pronto para o que ele vai refletir. Mas cuidado! O que parece apenas uma atitude narcisista pode ser, na verdade, uma possessão psíquica mascarada. Você já sentiu que alguém não estava mais lá? Como se sua essência tivesse sido engolida por uma presença que falava através dele, sorria através dele, mas não era ele? Segundo Jung, isso é mais comum e mais perigoso do que ousamos admitir. As chamadas entidades malditas não vêm do inferno, mas do inconsciente coletivo. São fragmentos sombrios da humanidade que encontraram abrigo nas rachaduras de personalidades frágeis. E é aí que começa a guerra silenciosa. Existe um pacto não escrito, uma troca invisível. O narcisista se oferece como hospedeiro em troca de uma falsa sensação de poder. Mas o preço é altíssimo, e quase ninguém percebe quando já está afundando nesse lamaçal psíquico. Jung alertava: tudo aquilo que negamos em nós mesmos não desaparece, apenas ganha forma. E é essa forma, grotesca, encantadora, destrutiva, que chamamos de narcisista. Você está pronto para descobrir o que realmente manipula por trás do espelho? Ou vai continuar acreditando que tudo isso é apenas uma questão de personalidade? Não se engane. Essas entidades não vivem nos contos de fadas. Elas se escondem nos silêncios familiares, nas relações tóxicas e nos discursos sedutores. São alimentadas pela nossa ignorância, fortalecidas pelos nossos traumas não curados e disseminadas através daqueles que mais se acham invencíveis. Quando Jung falou do lado sombrio da alma, ele estava nos dando um mapa para entender o que aprisiona não só o narcisista, mas todos que orbitam sua destruição. E talvez você já esteja dentro desse círculo, mas ainda não percebeu. Você pode sentir agora, aí dentro, que algo foi ativado. Uma memória, um arrepio, uma dúvida que não existia antes. Isso não é acaso, é o início do chamado. Mas atenção, os 5 golpes que revelaremos hoje não são simples técnicas. São revelações proibidas sobre como essas forças operam, seduzem, escravizam e destroem, de forma tão silenciosa quanto mortal. Não feche os olhos, porque a partir daqui já não há mais retorno. Há algo que não é dito, mas que você sempre sentiu. Um desconforto antigo, como se houvesse algo à espreita nas entrelinhas da sua vida. Você olha para alguém, talvez um parceiro, um parente, um chefe, e por um instante, só por um instante, sente que aquela pessoa não está ali. Como se tivesse se esvaziado por dentro e dado lugar a uma presença outra, algo que sorri com a boca, mas não com a alma. Carl Jung chamava isso de dissociação. Mas e se não fosse apenas uma falha da psique, e sim uma invasão? Você não está louco por perceber, está desperto. Os narcisistas não nascem com essa estrutura. Eles se tornam o que são quando algo se rompe por dentro. E esse vazio é preenchido por uma energia que não vem da luz. São entidades arquetípicas, formas pensamento, sombras do inconsciente coletivo que habitam aqueles que se recusam a olhar para a própria dor. Jung sabia, tudo o que não é enfrentado
se torna destino, e tudo o que é negado em nós encontra um corpo para se manifestar. O narcisista é esse corpo. Um boneco que pensa estar no controle, quando na verdade é manipulado por cordas invisíveis. Você já percebeu como alguns deles parecem hipnotizar ambientes? Como se possuíssem uma aura que dobra as vontades, distorce a lógica e apaga memórias. Não é apenas carisma. É um mecanismo psíquico de contaminação. A entidade não quer apenas habitar, ela quer se multiplicar. Ela usa o narcisista como vitrine, como espelho de fascínio. E enquanto você se aproxima, curioso ou seduzido, algo dentro de você começa a rachar. E essa rachadura, silenciosa, é tudo o que ela precisa. O mais perigoso não é o que se vê, mas o que se sente e não se entende. É a sensação de culpa que nasce sem motivo, a ansiedade que pulsa sem nome, a dependência emocional disfarçada de amor. Isso não é você, é o efeito da presença. Jung dizia que quando o inconsciente assume o comando, chamamos isso de destino. Mas destino aqui é submissão inconsciente a algo que nem sequer é seu. Quantas decisões você já tomou sob influência desse olhar? Quantos caminhos você abandonou para alimentar um ego que nem era seu, mas de algo que o manipulava? Essas entidades não gritam, elas sussurram, e seus sussurros se parecem com elogios, promessas, confissões apaixonadas. Elas não atacam diretamente, elas se infiltram, e uma vez dentro, não pedem permissão para reorganizar tudo. Sua autoestima, sua identidade, sua autonomia. Quando você acorda, já está com medo de ser quem era. E isso não é acaso, é tática, porque quanto menor você se sente, mais espaço elas ganham. O narcisista é o véu, mas a verdadeira força opera por trás, onde os olhos não alcançam, onde a mente lógica perde o controle, onde o simbólico se torna literal. E é nesse território que Jung nos ensinou a olhar com coragem. Ele dizia que não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E isso exige mais do que força, exige verdade. A sua. Aquela que foi engolida, silenciada, adaptada para caber no mundo do outro. E por que você permitiu? Talvez porque, como tantos, foi treinado para confundir presença com amor, controle com cuidado, manipulação com atenção. Talvez porque, em algum ponto da infância, você também teve que ceder ao olhar de alguém que ocupava tudo, que não deixava espaço para você existir. E foi aí que a entidade encontrou brecha, não no outro, mas em você, no eco de uma dor antiga que ainda pulsa por não ter sido escutada. Este é o verdadeiro terror, perceber que a batalha não é contra o narcisista, mas contra o que ele despertou em você, contra o que ele espelhou, amplificou, distorceu. Jung nos alertava sobre os encontros com a sombra, aquele que aparece para mostrar o que negamos em nós mesmos. E o narcisista, possuído por forças que sequer reconhece, é o mensageiro mais cruel desse espelho. Você está pronto para continuar? Porque daqui em diante, cada camada que desvelarmos não poderá mais ser esquecida. E talvez, pela primeira vez, você comece a enxergar o que sempre esteve ali, mas ninguém jamais te ensinou a nomear. Há um momento na relação com um narcisista em que tudo começa a se confundir. O que era claro se torna nebuloso. O que era seu já não parece mais. E é nesse ponto exato que a entidade se fortalece. Ela não precisa que você a veja, só precisa que você duvide de si. Esse é o segundo golpe, o mais cruel, o mais silencioso, o mais eficaz, a despersonalização psíquica induzida. Carl Jung alertava que toda alma que não constrói seu próprio centro acaba sendo orbitada por forças externas. E é isso que acontece aqui. Você deixa de ser você, lentamente, dolorosamente, irreversivelmente se não desperta.
Esse golpe não vem com gritos. Ele vem com pequenas correções, com olhares de desprezo que duram menos de um segundo, com perguntas que parecem inocentes, mas carregam veneno. Você tem certeza? Por que você está exagerando? Você sempre foi assim? É como se cada palavra fosse uma lasca que retira fragmentos da sua identidade. Jung dizia que o inconsciente coletivo guarda não apenas símbolos universais, mas também os traumas que atravessam gerações. E quando um narcisista é possuído por uma entidade maldita, ele ativa esses traumas como quem toca em feridas abertas que você nem lembrava que existiam. Você começa a duvidar da sua memória, a questionar suas emoções, a andar com cuidado para não provocar. De repente, a sua existência se resume à tentativa de evitar conflitos, agradar alguém que nunca está satisfeito ou explicar sentimentos que sempre são invalidados. E tudo isso soa familiar, não soa? Como se, em algum lugar do passado, você já tivesse vivido essa anulação. E talvez tenha mesmo, em silêncio, na infância, quando alguém te dizia que chorar era fraqueza, que sentir era exagero, que falar era desrespeito. As entidades se alimentam desses pontos cegos emocionais. Elas os farejam. Esse segundo golpe é uma possessão reversa. Porque o narcisista é o hospedeiro, mas é você quem começa a ser esvaziado. Você entrega seus gostos, suas vontades, suas amizades, seus rituais, e no fim, já não se reconhece mais no espelho. Mas ainda assim continua, como se estivesse preso por um laço invisível. E está. Jung chamava isso de complexo autônomo, uma parte da psique que se separa do todo e passa a agir por conta própria, como se tivesse vontade e poder. A entidade maldita assume esse complexo como um disfarce, e você se vê obedecendo a uma voz que nem é sua, mas que soa igualzinha à sua consciência. É nesse golpe que o narcisista começa a moldar sua realidade. Ele escolhe o que você vê, o que você sente, o que você diz. Não como um tirano explícito, mas como um escultor invisível, que vai arrancando pedaços de você com a justificativa de te ajudar a ser melhor. Mas essa ajuda tem gosto de culpa, e esse melhor é sempre um pouco mais próximo do que ele deseja, e mais distante do que você é. O que está em jogo aqui não é o relacionamento, nem a convivência, nem o amor. O que está em jogo é o seu eixo psíquico, sua autonomia interior, e você sente. Porque há um cansaço existencial que vai se instalando, como se viver tivesse se tornado pesado demais. Você já se perguntou por que continua insistindo, mesmo sabendo que está se ferindo? Por que, mesmo diante de tanta dor, você ainda procura validar o outro? A resposta está nesse golpe. Ele criou um vácuo em você, um espaço onde a entidade sussurra: você sem ele não é nada. E esse sussurro ganha força toda vez que você ignora a sua própria intuição. Jung dizia que a alma que não escuta seu chamado acaba sendo arrastada por destinos que não escolheu. E esse destino é exatamente isso. Um roteiro sombrio, escrito por uma força que age nos bastidores da sua psique. O narcisista, possuído por essa entidade, não precisa fazer você acreditar nele. Basta que você pare de acreditar em si. E é nesse momento que ele se torna absoluto. Ele não precisa mais controlar, porque você mesmo passou a se podar. Você revisa frases antes de falar. Sente medo de sorrir em certos momentos. Evita vestir o que gosta. Esconde partes de si que antes te davam orgulho. Isso não é relacionamento. Isso é uma forma sofisticada de destruição simbólica. E quanto mais você se apaga, mais a entidade ganha território. Porque ela só habita onde há vazio. Jung dizia que toda repressão vira sombra, e toda sombra não enfrentada vira cárcere. A entidade que domina o narcisista é feita dessa sombra coletiva. Ela não veio de fora,
Ela emergiu das profundezas de tudo o que a humanidade negou: o medo da rejeição, o trauma do abandono, o pânico de não ser amado. E agora, ela usa o narcisista como canal para fazer você reviver tudo isso. Não como uma lembrança, mas como uma rotina. Como se todos os dias fossem uma versão editada de antigas dores, repetidas até que você aceite que aquilo é normal. Você precisa entender: não há cura possível sem primeiro reconhecer a prisão. E o segundo golpe foi arquitetado justamente para impedir que você veja as grades. Porque essa prisão não tem muros. Ela tem elogios ocasionais, presentes após abusos, promessas que nunca se cumprem. Ela tem desculpas sofisticadas e gestos de afeto que vêm logo depois de destruições silenciosas. E isso cria um loop, o ciclo da esperança, onde o narcisista te destrói, depois te recompensa. E assim você segue, como um náufrago que comemora cada gota de água num deserto emocional criado propositalmente. Mas agora você sabe, o segundo golpe tem nome, tem forma, tem objetivo. E mesmo que ainda doa olhar para ele, é nesse olhar que começa a sua libertação. Carl Jung não prometia redenção fácil, mas dizia: a cura vem quando você enfrenta aquilo que mais teme com a presença total de quem você é. E talvez esse seja o seu momento de voltar ao centro, de se lembrar, de retornar para dentro de si com a coragem que a entidade nunca quis que você tivesse. E então chega o ponto em que a realidade quebra. Não de forma abrupta, mas como vidro que racha por dentro antes de estilhaçar por fora. O que antes era certo passa a ser confuso. O que era dor agora é drama. O que era abuso agora é mal entendido. É aqui que se instala o terceiro golpe das entidades malditas que dominam o narcisista: a inversão psíquica da realidade. E não se engane, esse não é um erro de percepção. É um projeto, uma arquitetura invisível criada para entortar, somente até que ela não reconheça mais o chão que pisa. Carl Jung alertava que toda verdade negada retorna como distorção. E é isso que essas entidades fazem. Elas tomam o simbólico e o profanam, tomam o amor e o transformam em culpa. Tomam a conexão e a reduzem à prisão. Tomam o sagrado do encontro humano e o reconfiguram como palco, onde o narcisista, já tomado, atua como protagonista, e você, sem perceber, se torna o figurante da própria vida. O terceiro golpe é esse: o momento em que você passa a viver num mundo que não é mais seu, mas também não é dele. É da entidade que paira sobre tudo, rearranjando os significados como um Deus sombrio. Você começa a questionar a si mesmo, não porque errou, mas porque foi programado a sentir-se errado. Ele mente e você se desculpa. Ele fere e você busca entender. Ele some e você corre atrás. E aos poucos, sua mente se curva. Suas emoções são reprogramadas. Seus sentidos embotados. Jung dizia que o ego frágil se apega a narrativas que o protejam da dor de encarar a verdade. Mas o narcisista possuído usa justamente essa fraqueza contra você. Ele cria uma nova narrativa, onde ele é vítima, e você a ameaça. Esse golpe não é apenas psicológico, é espiritual. Porque ele altera sua relação com a verdade. A entidade não quer apenas manipular o presente, ela quer reescrever o passado. Ela quer que você duvide da sua memória, da sua lucidez, da sua sensibilidade. Que você acredite que exagerou, que imaginou, que interpretou mal. E o mais cruel, você começa a acreditar, porque a realidade é tão fragmentada, tão editada, tão mascarada, que o real se torna insuportável. E para sobreviver, você finge que acredita no script que ele dita. Você já viveu isso? Já teve certeza de algo? E depois de uma conversa com o narcisista, saiu duvidando de si?
Já se pegou pedindo desculpas por algo que não fez? Já defendeu alguém que destruiu você? Esse é o terceiro golpe em ação. Ele não apaga a sua história. Ele a distorce. Ele não nega sua dor. Ele a ridiculariza. E isso é mais letal do que qualquer grito, porque silencia a alma. E alma silenciada é alma pronta para ser controlada. Esse é o ponto de ruptura psíquica, onde você já não sabe mais o que sente, onde tudo parece embaçado, onde sua intuição grita, mas você já não confia nela. Jung falava do perigo de negar o inconsciente, porque tudo o que é negado cresce nas sombras e nos governa de forma invisível. E agora você está sendo governado, não por amor, não por afeto, mas por uma distorção emocional construída como um labirinto, onde o centro é o narcisista e todas as saídas te levam de volta a ele. E aqui, talvez você pense, mas por que eu continuo? Porque o golpe é hipnótico. A entidade que manipula o narcisista não quer apenas que você aceite a mentira, ela quer que você precise dela, que você se sinta mais seguro dentro da ilusão do que fora dela. E é por isso que, mesmo sabendo de tudo, você continua. Porque há um conforto perverso em fingir que nada está acontecendo. Porque a dor de ver a verdade é maior do que a dor de seguir fingindo. Esse golpe é o mais insidioso, porque depois dele, você se torna seu próprio carcereiro. Você mesmo passa a justificar o injustificável, a encontrar motivos para ficar, a duvidar das poucas vozes que tentam te alertar. E tudo isso não é fraqueza, é programação. A entidade maldita, ao assumir o sistema psíquico do narcisista, não apenas domina o ambiente externo, ela planta ideias dentro de você. E essas ideias crescem como ervas daninhas em sua mente. Você está exagerando. Ele te ama do jeito dele. Talvez seja você que precise mudar. Mas agora, algo está abrindo. Algo dentro de você, que talvez estivesse adormecido, começa a pulsar. Um sentimento bruto, visceral, quase primitivo. Indignação. Jung dizia que quando o inconsciente desperta, ele não bate à porta, ele arromba, ele sacode, ele quebra. Tudo o que era confortável para te lembrar que viver exige coragem. E talvez seja isso que você esteja sentindo agora. O começo do fim da anestesia, o rompimento da ilusão, a dor da lucidez. Mas cuidado, o terceiro golpe vai tentar reagir. Ele odeia ser exposto. Ele vai usar a sua saudade, sua culpa, sua carência, sua memória afetiva. Ele vai criar cenas, mensagens, reencontros cheios de promessas. Mas tudo isso faz parte do feitiço. Carl Jung dizia que tudo o que não é integrado retorna como destino. E se você não integrar agora a verdade que sente no fundo do peito, ela vai voltar, de novo e de novo, até que não sobre mais nada de você para ser reconstruído. A pergunta agora não é mais, ele me ama? A pergunta real é, o que ainda resta de mim depois de tudo isso? O que ainda pulsa como verdade? O que ainda respira como essência? O que ainda pode ser salvo? Porque esse é o momento decisivo, o momento em que você reconhece, sim, houve um golpe, sim, houve uma distorção, sim, fui levado para longe de mim mesmo, mas agora eu vejo, agora eu sinto, agora eu me lembro. E uma alma que se lembra é uma alma que começa a voltar. Nem toda prisão tem grades, algumas têm promessas. Tem silêncios bem posicionados, afagos calculados, presentes após humilhações. Tem gestos de aparente arrependimento que parecem remendos, mas são algemas disfarçadas. Aqui se revela o quarto golpe das entidades malditas que dominam o narcisista, a criação de vínculos traumáticos como instrumento de domínio psíquico. Carl Jung dizia que onde reina o amor não há desejo de poder, e onde o poder predomina, falta o amor verdadeiro.
E o que a entidade faz por meio do narcisista possuído é substituir o amor pelo controle e chamá-lo de cuidado. Você já sentiu que algo estava errado, mas mesmo assim ficou? Que aquela relação te machucava, mas te prendia ainda mais? Que a dor era grande, mas a ideia de sair era insuportável? Isso não é dependência comum. Isso é uma ligação cimentada em traumas. É o seu corpo implorando por liberdade, enquanto sua mente se convence de que deve tentar mais uma vez. O quarto golpe é sofisticado. Ele não prende com correntes, ele prende com esperança, ele prende com lembranças do início, ele prende com as exceções e não com a regra. Esse tipo de vínculo é forjado no calor da dor. E quando o calor é forte demais, o metal da alma se molda. Você começa a se adaptar aos picos de afeto e aos vales de abandono. O narcisista diz, te amo, depois de te destruir. E você acredita, porque a entidade que o habita sabe exatamente como manipular o relógio emocional. Ela fragmenta o tempo, divide a memória, faz você esquecer o todo e se apegar ao momento bom. Jung alertava sobre o poder da sombra. Ela se esconde atrás do que é desejado. E quando o desejo é ser amado, você ignora os gritos internos que te dizem para correr. Esse golpe é emocionalmente primitivo. Ele ativa o seu sistema límbico, faz seu coração bater mais rápido diante da instabilidade. E a instabilidade para a entidade é fertilizante. O narcisista possuído age como uma droga emocional, causa dependência. Ele cria crises e depois oferece o alívio. Ele te derruba e depois te ergue, não por compaixão, mas para te mostrar que sua dor também está sob o controle dele. E você, fragilizado, aprende a agradecer pela pausa no sofrimento. Mas a pausa não é paz, é estratégia. A entidade maldita sabe que quanto mais intensa a dor, mais profundo o apego. Quantas vezes você se viu justificando o injustificável, tentando explicar para os outros e para si mesmo por que ainda está ali? O quarto golpe te torna cúmplice da sua própria prisão. Você passa a proteger o narcisista, a esconder as violências, a defender quem te destrói. E isso não é amor, é trauma. Jung dizia que não se pode libertar alguém que não reconhece suas amarras. E nesse vínculo, a amarra é invisível. É construída com palavras doces, ditas entre feridas, com olhares que pedem desculpa, enquanto a alma pede socorro. A ligação traumática também reativa antigas feridas. Talvez você já tenha se sentido abandonado na infância. Talvez tenha precisado lutar por amor em casa. Talvez tenha aprendido, sem perceber, que é preciso merecer carinho. A entidade sabe disso. Ela fareja sua dor antiga e usa o narcisista como espelho. Ele aparece para representar exatamente aquilo que você sempre buscou: aceitação, pertencimento, validação. Mas entrega exatamente o oposto: desvalorização, exclusão, negação. E você, com a alma ainda faminta, continua. O mais cruel desse quarto golpe é que ele te transforma num personagem de si mesmo. Você vive em função do outro, mede seus passos com base no humor dele, pesa suas palavras antes de falar, negocia a própria identidade para não ser rejeitado. E tudo isso é a confirmação da entidade de que você já está no ponto cativo. Jung afirmava que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E essa escuridão agora é parte da sua rotina. Você acorda com ela, dorme com ela e ainda a chama de amor. Esse golpe também cria um ciclo. E ciclos são difíceis de quebrar porque parecem vida, mas não são. São repetições ritualísticas de sofrimento que apenas alimentam a entidade. Ela não quer que você vá embora, mas também não quer que você viva. Ela quer que você permaneça em suspensão entre o medo e a esperança, entre a dor e a lembrança, entre quem você é
e quem você virou. E essa suspensão, esse estado emocional ambíguo, é um dos combustíveis mais poderosos do narcisista possuído. Mas o pior é quando você começa a se esquecer, não do outro, de si, dos seus sonhos, seus valores, sua voz. E esse esquecimento não vem de uma vez, ele vem em parcelas. Ele começa quando você deixa de contestar, quando para de pedir explicações, quando aceita coisas que antes eram inaceitáveis, e de repente você se acostuma, e viver no campo de batalha emocional vira rotina, e se acostumar com o caos é o que a entidade mais deseja. Mas agora você está ouvindo, e se está ouvindo, algo dentro de você ainda resiste. Carl Jung chamava isso de o self, o núcleo inquebrável da alma, que permanece intacto mesmo após as piores deformações psíquicas. E talvez esse self esteja sussurrando agora. Você não merece isso, nunca mereceu. E esse sussurro, se ouvido com coragem, pode se tornar um grito. E esse grito pode ser o começo do fim da prisão. O quarto golpe é cruel porque transforma a dor em linguagem de afeto. Mas toda linguagem pode ser reaprendida, todo pacto pode ser rompido, todo feitiço pode ser quebrado, desde que você olhe nos olhos do que te machucou e diga com a alma inteira: eu me lembro de quem sou. Existe um limite invisível entre você e o outro, um campo sutil onde as emoções se tocam, mas não se confundem, onde sua dor é sua e o que vem de fora não atravessa sem permissão. Mas esse limite pode ser rompido, e quando isso acontece, a alma deixa de ser abrigo e se torna recipiente. É nesse ponto que a entidade maldita que domina o narcisista executa seu quinto golpe. O mais sombrio, o mais profundo, o mais invisível de todos. A implantação da sombra alheia dentro da sua psique. Esse golpe não deixa hematomas. Ele deixa ecos, não machuca por fora, mas arrasta tudo por dentro. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente se transforma em destino. E aqui, o destino que se forma é perverso. Você começa a carregar dores que não são suas. Sentimentos que não surgiram em você, mas que agora moram aí. Culpa, vergonha, raiva, inadequação. São emoções projetadas, infiltradas, plantadas como vírus. E você começa a agir com base em um software que não é seu, mas opera dentro de você como se fosse. O narcisista, tomado pela entidade, não suporta sua própria sombra. Ele é um ser rachado, partido entre o falso eu e o vazio. E tudo aquilo que ele não suporta sentir, ele joga sobre você. Ele projeta. E como o quinto golpe já está ativo, você aceita, você incorpora, você acredita, a raiva dele vira sua, a insegurança dele vira seu espelho, a vergonha que ele nega vira a roupa que você veste. Jung chamava isso de identificação projetiva, um processo no qual você se transforma na lixeira emocional do outro sem saber que está fazendo isso. Você já se pegou dizendo coisas que nunca disse? Reagindo de formas que nunca reagiu, sentindo culpa por erros que nem cometeu? Isso não é você. Isso é a sombra dele já vivendo dentro de você. E a entidade que atua através da estrutura psíquica do narcisista faz isso como um parasita ancestral. Ela se esconde nos recessos do inconsciente e cria uma simbiose tóxica. Você se conecta ao outro pelas feridas, não pelo afeto. E, em pouco tempo, já não consegue distinguir onde ele termina e onde você começa a desaparecer. Esse golpe é sofisticado porque ele deforma o espelho. O reflexo que você vê de si é uma versão contaminada. Você se olha e não se reconhece, mas ainda assim tenta se adaptar. Porque parte de você foi reconfigurada para acreditar que se você mudar o suficiente, o caos acaba. Mas não acaba, porque o caos é o alimento da entidade. É o ambiente onde ela cresce, domina, expande. Ela não quer harmonia, ela quer confusão.
Porque na confusão você se fragiliza, e fragilizado você não questiona, apenas obedece. O quinto golpe também cria dependência energética. Você sente quando o narcisista se afasta. Sente o vazio. Sente a falta, mas não sabe do quê. Porque o que falta, na verdade, é o conflito. É o drama. É a adrenalina emocional que a entidade implantou em você como nova forma de conexão. E sem isso, você se sente sozinho, mas essa solidão não é sua, é a ausência da disfunção. E esse é o sinal mais claro de que o quinto golpe foi bem sucedido. Você passou a chamar disfunção de intimidade. Passou a associar amor à dor. A implantação da sombra alheia também faz algo ainda mais perverso. Ela interrompe o seu processo de individuação. Jung falava que a jornada da alma é a travessia para se tornar aquilo que se é, mas com a sombra do outro em você, essa travessia é sabotada. Você não se desenvolve. Você gira em círculos, você regride, você repete, você se fragmenta, tentando sustentar um vínculo que te corrói. E nesse processo, os seus sonhos ficam no fundo da gaveta, suas vontades enterradas, sua essência em coma. E o mais cruel é que, com o tempo, você começa a se culpar, a achar que deveria ser mais forte, mais compreensivo, mais resiliente. Mas a verdade é que ninguém sai ileso de um campo psíquico contaminado. E o quinto golpe é isso, uma contaminação da alma. Um vírus emocional que sabota suas decisões, corrói sua autoestima e constrói prisões que parecem quartos confortáveis, até que as janelas se fechem para sempre. Mas há algo que a entidade não consegue destruir, o seu instinto de retorno. Aquela centelha que, mesmo apagada, insiste em brilhar. Aquela voz que você tentou calar tantas vezes, mas que ressurge no silêncio. Isso não é amor. Isso é invasão. Carl Jung dizia que é no contato com o inconsciente que a verdadeira revolução acontece. E talvez, nesse instante, sua alma esteja iniciando essa revolução silenciosa. Porque agora, você sabe, há uma sombra que não te pertence. E você pode devolvê-la. Mas atenção, o quinto golpe tentará resistir. Ele vai usar cada memória, cada apego, cada pedaço da história para te puxar de volta. Vai dizer que você está exagerando, que está sendo egoísta, que nunca encontrará alguém igual. E tudo isso é verdade, porque ninguém destrói como ele destruiu, e ninguém te afastará tanto de si como ele te afastou. Mas é justamente por isso que você precisa seguir. Porque essa travessia é sua, e ninguém tem o direito de viver dentro de você sem consentimento. O quinto golpe quer te convencer de que a dor é a única forma de amar, que o caos é sinônimo de paixão, que o desequilíbrio é o preço da intensidade. Mas agora, talvez, pela primeira vez, você esteja sentindo algo diferente. Não é ódio, não é raiva, é clareza. E clareza é o que dissolve o feitiço. Clareza é o que rasga o véu. Clareza é o que expulsa o invasor. Carl Jung não prometia que seria fácil, mas dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E agora, talvez você esteja despertando. Há silêncios que não cessam, apenas mudam de forma. E talvez, enquanto essas palavras lentamente se apagam, algo dentro de você ainda continue falando, não com voz, mas com presença. Um sussurro ancestral, vindo de um lugar onde o tempo não alcança, onde as máscaras se desfazem e a alma volta a ser pele. Aquilo que você sentiu aqui não foi só conteúdo, foi encontro, foi memória reencontrando sua forma, foi dor reconhecendo sua origem, foi sombra sendo nomeada, não para ser temida, mas para ser transmutada. Você percebe? Os golpes não foram apenas sobre o outro, eles foram sobre você, sobre partes suas que estavam dormentes.
Partes que aceitaram migalhas acreditando serem banquetes. Partes que carregavam o peso de culpas que nunca foram suas. E agora, essas partes estão se movendo. Lentamente, dolorosamente, belamente. Porque não há retorno depois que a consciência se acende. A luz pode ser fraca no início, mas é suficiente para começar a ver. Carl Jung dizia que aquilo que negamos nos subjuga. E você sentiu isso. Em cada golpe, em cada distorção, em cada silêncio imposto, algo seu foi sequestrado. Mas agora, ao reconhecer as artimanhas das entidades que se disfarçam de amor, você deu o primeiro passo para desfazer o feitiço. Porque o despertar não começa com respostas. Começa com incômodos, com inquietações que ardem por dentro como brasas sutis, pedindo para queimar as mentiras que você vestiu como verdades. O verdadeiro exorcismo é interno. Não é feito com gritos, mas com consciência. Não exige rituais, mas presença. Você não precisa mais fugir da dor. Ela não é o fim, é o portão. É o ponto de acesso ao que foi sufocado, ao que foi mutilado, ao que ainda pulsa sob os escombros, daquilo que você precisou ser para sobreviver. E talvez pela primeira vez você esteja pronto para escutar não o barulho do mundo, mas o som sagrado do seu próprio coração dizendo: ainda estou aqui. Veja, não há vilões simples nesta história. O narcisista também é uma marionete, uma extensão das forças que o tomaram. Ele é o espelho rachado, mas você não precisa mais se cortar tentando caber nele. Você pode ir além, pode recusar o papel de reflexo e reivindicar o direito de ser sol, de ser fonte, de ser inteiro. Porque quando você rompe o ciclo, você não apenas se salva, você quebra padrões que atravessaram gerações em silêncio. Agora, talvez você sinta um vazio, um espaço novo, onde antes habitava a confusão. Esse vazio não é ausência, é campo fértil. É a terra esperando pela semente do que você vai plantar a partir daqui. E mesmo que você ainda não saiba o que semear, o simples ato de olhar para dentro já começa a transformar. Porque quem se enxerga já não pode mais viver às cegas. Se algo dentro de você foi tocado, não silencie. Deixe que ecoe. Compartilhe essa jornada com quem precisa, com quem viveu isso, com quem ainda não sabe dar nome ao que sente. Sua partilha pode ser o despertar de alguém. Seu comentário, um fio de luz na escuridão de outro. Seu gesto, a prova de que há vida depois da prisão psíquica. E há. Se isso te atravessou, curta, mas não por gesto automático. Curta porque algo em você se reconheceu. E se reconheceu, então continue. Inscreva-se, não apenas no canal, mas no compromisso silencioso de não mais aceitar o que te diminui, de escolher todos os dias voltar para si, de deixar que essa verdade, a sua verdade, floresça, mesmo que leve tempo. Porque no fim, não se trata apenas de golpes. Trata-se de retorno, de resgate, de lembrança. E como dizia Jung, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Seja essa alma, por você e por todos que ainda não conseguiram romper. Que essa experiência permaneça em você como um eco que não se cala, mas que transforma.